Então agora a gente vai continuar aqui o bichinho pimpom. Já fizemos a primeira parte, que foi a primeira parte das patinhas, tanto dianteira quanto traseira do bezerrinho, que são, né, que é a mesma receita do carneirinho e da porquinha também. Vocês que acompanharam o vídeo 1, vocês sabem que é a receita 3 em 1. Então a gente está fazendo agora, a gente vai fazer o corpinho do carneirinho. Fizemos a parte inicial, que foram as patinhas, e eu fiz a patinha do bezerro, que é a mesma receita da patinha do carneiro. E agora a gente vai fazer o corpinho, e eu vou continuar o corpinho no corpinho do carneiro, tá? Então, só para relembrar, nós fizemos a parte inicial, as patinhas, tanto traseira quanto dianteira, do bezerrinho, o bezerrinho pimpom, que é a mesma receita base do carneirinho pimpom, tá bem? E também é a mesma receita base da porquinha pimpom, que eu deixei lá na descrição do vídeo 1, a diferença da patinha. A pata dela é mais curta, é menorzinha, né? Porque o porquinho ele tem a patinha mais curtinha. E aí eu deixei na descrição do vídeo 1 a diferença dessa patinha. Então, vamos fazer o corpinho do carneirinho, que é a mesma base do corpinho dos três, tá? Eu vou usar fio amigurumi cinza para fazer a base. Estou usando a agulha número 2, mas você vai usar a agulha que você se sentir mais à vontade. Lembrando que se a agulha for maior, seu trabalho vai ficar maior também, tá bom? Então, vamos iniciar com 15 correntinhas. Eu vou iniciar com 15 correntes, tá? Fazer um total de 15 correntinhas. Pulo a minha primeira correntinha, vou fazer um aumento, faço um aumento, uma sequência de 12 pontos. Essa é a base do corpo dos três bichinhos, tá? A base do corpo deles é exatamente igual. Quem quiser a receita do PDF com a diferença de orelhinha, de focinho, de rabinho, é só entrar lá no link da lojinha virtual que vocês têm lá toda a diferença deles, né? Se não quiser, acompanhe aí a receita e qualquer dúvida pode perguntar nos comentários, tá bom? Então, eu tô fazendo uma sequência de 12 pontos. Logo após os 12 pontos, eu faço um aumento, fechando, né, a minha sequência de correntinhas. Eu vou fazer um aumento, faço um aumento, e aí eu vou virar para o outro lado, né, da correntinha, fazendo novamente um aumento, aí já sendo para o outro lado da correntinha. Vou fazer uma sequência de mais 12 pontos, tá? Nessa extensão, e vou fechar com mais um aumento aqui na pontinha, tá? Vai dar um total de 32 pontos. Então, eu já tenho lá uma sequência de 32 pontos, e agora eu continuo aqui, né? Na minha carreira de número 2, 4 pontos e um aumento. Vou fazendo sempre 4 pontos e um aumento por toda a extensão, até no finalzinho, e eu fecho com mais 2 pontinhos aqui, que eu vou ficar com um total de 38 pontos, tá? Na carreira 2. Agora eu tô na minha carreira 3, onde eu vou fazer 3 aumentos seguidos. Na minha carreira de número 3, eu começo com 3 aumentos seguidos. Após os 3 aumentos, eu faço uma sequência de 15 pontos. Depois dos 15 pontos, né, eu vou fazer 4 aumentos seguidos, 4 aumentos. Após os 4 aumentos, eu vou fazer uma sequência de mais 15 pontos e fecho com mais um aumento no final aqui, que vai dar um total de 46 pontos. Ó, tô com um aumento aqui, deu um total de 46 pontos. Agora eu tô na minha carreira de número 4, onde eu vou fazer um ponto e um aumento por 3 vezes, tá? Um ponto e um aumento, vou repetir essa sequência de um ponto e um aumento por 3 vezes. Um ponto, um aumento, um ponto, um aumento. 3 vezes.
Logo após, eu faço uma sequência de mais 15 pontos. E logo após essa sequência de 15 pontos, eu vou fazer um ponto e um aumento por mais 3 vezes. Tá bem? Então, depois que eu fiz os 15 pontos, eu fiz um ponto e um aumento por mais 3 vezes e vou fechar essa minha carreira de número 4 com mais 18 pontos. Vai ficar com um total de 52 pontos. A minha carreira de número 5 eu faço também com 52 pontos, tá? Na minha carreira de número 6, eu vou fazer um aumento e 2 pontos por 3 vezes. Então, a minha carreira de número 6, eu vou fazer um aumento e 2 pontos por 3 vezes. Um aumento e 2 pontos. Já fiz 2 vezes, agora eu vou fazer a terceira, um aumento e 2 pontos. Depois eu vou fazer uma sequência de 16 pontos, tá? Coloquei a descrição toda aí do lado para que vocês não se percam, ok? Estou na minha carreira já de número 6, estou fazendo a sequência de 16 pontos. Depois dos meus 16 pontos, eu vou fazer um aumento e 2 pontos por 3 vezes e vou fechar essa minha carreira com mais 18 pontos. Então, a minha carreira de número 6 vai ficar com um total de 58 pontos. A minha carreira de número 7 também vou fazer com 58 pontos, tá? Todinha. E depois, a partir da minha carreira de número 8, né? Eu vou trocar a linha, vou usar o fio pelúcia, vai ser a hora que eu vou trocar a linha. Lembrando que se estiver fazendo o bezerrinho, você vai fazer a base com a linha preta e depois vai trocar para a linha castanha. Como eu estou fazendo aí o carneirinho, eu vou trocar a linha amigurumi pela linha pelúcia, tá? E se for a porquinha, eu vou fazer a base também com fio amigurumi e também vou trocar para pelúcia, tá bom? Então, agora a gente vai começar a carreira de número 8, fazendo ponto sobre ponto. Você pode trocar de agulha se você quiser. Eu vou continuar com a agulha número 2, mas a agulha 2,5 também fica bem confortável para mim. Mas eu vou continuar com a mesma agulha, tá? Então, você vai fazer ponto sobre ponto na carreira 8, né? Você vai subir, na verdade, da carreira 8 até a carreira 22, fazendo ponto sobre ponto, tá? Na sequência de 58 pontos mesmo, até a carreira 22. Então, vamos subindo, ponto sobre ponto. O fio pelúcia é um fio muito macio, tem que ter cuidado para não perder nenhum ponto no caminho, né? Porque fica quase às vezes invisível você ver a pontuação correta, né? O buraquinho correto. Então, você vai fazendo e vai subir até a carreira 22 com a mesma sequência de pontos, tá? Vamos subir toda ela com 58 pontos até a carreira 22. Vai ficar bem bonitinho, bem fofinho, tá bom? Vamos seguindo sempre com o fio pelúcia. Olha lá como já ficou, certo? Ficou assim já, a base de amigurumi. E aqui o fio pelúcia, bem fofinho. E agora eu vou contar aqui, ó, 6 carreirinhas do fio pelúcia, ou a 13ª, né, começando da inicial, bem aqui no primeiro pontinho, que eu vou colocar a minha primeira patinha, a patinha dianteira da frente, tá? E eu não vou colocar as perninhas de forma simétrica não, tá bom? Vou colocar elas meio desencontradas, porque eu quero dar um pouco mais de movimento para ele. Então, eu vou contar aqui 14 pontinhos, 14 buraquinhos, né? Até chegar aqui, pulei 14, no meu 15º, eu vou marcar para colocar minha outra patinha. Então, eu já estou avisando aqui a vocês
que eu vou fazer as perninhas, as patinhas um pouco desencontradas. Elas não vão estar assim simétricas, né, na mesma direção. Se você quiser fazer na mesma direção, também vai ficar bem bonitinho. Eu coloquei desencontrada para dar um pouco mais de movimento, tá? Mas você pode não gostar do efeito. Vou contar aqui novamente 14 pontos. E no meu 15º, vou marcar minha outra patinha, tá? Minha outra patinha traseira. E o meu quarto, vou lá pra frente. Olha, eu tô usando olhinhos com trava número 20. Você pode usar articulação número 20 ou simplesmente costurar. Porque ao final, depois que eu coloco, mesmo com olhinho com trava, gente, eu costuro. Porque eu acho que fica meio bambo, eu acho que pode soltar, tá? Então, mesmo assim, ó, vejam que tá um pouquinho desencontrado, mas era o efeito exatamente que eu queria, tá? Com as patinhas desencontradas mesmo. Então, eu marquei assim, tá? E aí, eu vou colocar a travinha, né? Ou a articulação, ou simplesmente costurar depois que já tiver cheinho e pronto, tá? O efeito também fica bem legal, tá bom? Então, ó, vou colocar aqui, vou prender pela parte de dentro, né? Por dentro, as patinhas. E vocês já vão percebendo que ele já vai tomando movimento, tá bom? Eu não coloquei o arame, mas depois eu vou colocar. O ideal é colocar antes de fechar a patinha, tá, gente? O ideal é colocar o arame antes, para não acontecer nenhum tipo de acidente. Para ficar mais fácil aqui o vídeo, eu vou mostrar para vocês como é que a gente marca aqui, delimita aqui o pescoço, tá bom? Vou colocar a patinha depois. Eu parei aqui, não vou arrematar o meu fio agora, tá? Não vou arrematar. Vou pegar o meu fio amigurumi. Se fosse a porquinha, eu ia fazer com o próprio fio de pelúcia, tá? Mas como é o carneirinho, eu vou pegar o fio amigurumi, porque a cabeça dele é com fio amigurumi. E eu vou fazer 25 pontos com fio amigurumi, tá bem? Esse espaço já é a delimitação onde eu vou começar o pescoço. Então, eu vou fazer 25 pontos com fio amigurumi. Se fosse a porquinha, você poderia fazer 25 pontos com fio pelúcia ou pular os 25, né? E fazer as costas primeiro. Como é o carneirinho, eu vou fazer 25 pontinhos. Vejam bem como eu vou fazer. 25 pontos, tá? Que é a base para o meu pescoço. Depois eu vou prender as patinhas. É que vai ficar muito difícil mostrar para vocês, porque ficou uma peça grande, né? O carneirinho, ele ficou bem grandinho. Então, eu vou fazer aqui 25 pontos. Aí, o fio embolou. Vou desembolar aqui o fio. Pronto, ó. Fiz os 25 pontos, agora eu vou fechar aqui, ó. Fechar, tá? Com um ponto baixo. Já aqui. Porque essa carreira de 25 é a minha primeira carreira da cabeça, tá bom? Então, eu vou fechar aqui, ó. Vou fazer ponto baixíssimo, não. Vou fazer ponto baixo mesmo. E a minha segunda carreira da cabeça já são 25 aumentos. Ou seja, vai dar um total na minha segunda carreira de 50 pontos. Tá ok? 50 pontos. Vou fazer toda a extensão, tá? Olha lá. Já fiz, já coloquei enchimento, tá bom? Já coloquei um pouco de enchimento, né? E agora eu vou mostrar para vocês como eu vou fechar aqui atrás, tá bom? As costas dele. Eu não arrematei o fio pelúcia. Depois eu vou prender um pouco mais, tá, gente? Eu gosto de prender um pouco mais. Deixa eu mostrar para vocês como eu vou fechar aqui. Deixa eu pegar o fio amigurumi e colocar para o outro lado. Tá? Porque eu não quero arrematar. Eu não quero cortar a linha agora. E eu vou continuar com o meu fio pelúcia para fechar as costas. Então, as costas, como eu vou fazer? Eu vou fazendo diminuições seguidas. Eu começo com o fio,
de pelúcia que eu não arrematei, que eu não cortei, e eu vou fazendo diminuições, uma diminuição atrás da outra, até fechar com agulha de sapateiro. Então, não precisa a numeração, quantas diminuições, né? Você vai fazendo diminuições até você fechar o seu trabalho, tá bom? Então, eu vou pegar aqui, ó, já posso até pegar essa partezinha aqui do pescoço, né? Que é o fio amigurumi, para ficar um acabamento perfeito aqui. E eu vou fazendo diminuições em toda a volta. Acho que vocês não estão conseguindo ver direito, né? Porque o vídeo ele fica mais distante, mas você vai simplesmente fazendo diminuições em volta de toda essa parte das costas do bichinho. Da vaquinha foi a mesma coisa, da porquinha a mesma coisa. Você simplesmente vai fazendo diminuições seguidas e seguidas e seguidas até fechar no meio, tá? E esconde o fio. Outra coisa também, e depois a gente faz a cabeça, né? Outra coisa também é que eu coloquei muito enchimento e aí fica aparecendo buraquinho, olha. Então eu vou tirar um pouco do enchimento, tá? Isso é uma coisa que eu só fui vendo depois e eu vou prender um pouco mais as perninhas e as patinhas da frente, porque eu realmente, ela não perde o movimento e eu gosto que ela fique um pouco mais presa, tá? Mas tá até com cara de cavalinho, né? Poderia até ser um cavalinho, tá? Eu depois, como eu falei para vocês, eu coloquei um arame, eu não me contive, coloquei um arame. Essa peça não é uma peça para criança, por isso que eu coloquei o arame sem encapar. Mas o ideal é colocar o arame na patinha, separado e encapadinho, tá? Então, enchi, vamos encher, não pode encher muito. E agora eu vou fazer a cabeça. A cabeça é nessa sequência que eu vou colocar aqui ao lado para vocês, ela não tem mistério. Eu vou continuar com a linha amigurumi e a agulha número 2, tá? Então, sigam essa sequência aqui. A primeira carreira a gente já fez, a segunda foram 25 aumentos, né? A terceira e a quarta também com 50 pontos. Então, sigam essa sequência que está aqui do lado, tá? E vocês vão fazer exatamente a cabeça do carneirinho, tá? Até a carreira 25, e aí eu volto para mostrar para vocês. Olha lá, na minha carreira aqui já de número 25, eu parei aqui um pouquinho e vou colocar os olhinhos com trava, tá? Então, eu vou contar aqui a minha 11ª, 12ª carreira, mais ou menos. Vou centralizar aqui o meio da minha cabeça, tá? No meio aqui, né? Na parte frontal. Tô aqui na 11ª, 12ª carreira. E aí, desse pontinho para a direita e para a esquerda, eu vou contar 7 pontos, tá bom? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Marco onde eu vou colocar meus olhos. Eu tô usando o olhinho com trava número 18. Mas eu acho que o ideal aqui seria um pouquinho menor, né? Seria assim um olhinho 16. Como eu não tenho 16 aqui, coloquei o 18 e achei que ficou bem bonitinho, mas o 16 também vai ficar bem legal, tá? Então, ou bordar, né, no final também fica bem bonito. Olha, marquei ali. Agora eu vou colocar os olhinhos com trava, tá bom? Olhinho com trava normal. Se for para criança, a peça é interessante que depois que coloque o olhinho com trava, gente, lá no final, queima a pontinha da trava, né? Para que realmente o olhinho não solte, tá? Vou colocar os 2 olhinhos e depois eu vou fechar, depois que eu colocar os 2 olhinhos, né? Eu vou fechar a cabeça do carneirinho, tá bom? Então, aí eu tô colocando essa distância. Se você achar que tá muito afastado, muito justo, você também tem a, a utilização da sua imaginação aí, né? Então, agora, depois que eu colocar a travinha, eu vou fechar com a numeração que tá aqui ao lado, ó. Até o final, vou encher. E aí, o meu carneirinho vai ficar assim. Tá meio desproporcional, meio olhudo, né? Não tá muito bonito ainda. Vamos fazer uma toquinha com fio pelúcia. Essa toquinha simples, eu vou fazer as carreirinhas aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
né? Igual essa sequência que eu tô colocando aí do lado para vocês. E eu vou posicionar ela assim, ó. Dessa forma, encostando aqui atrás nas costas, tá? Bem justinho aqui. Essa aí é a minha sequência da toquinha. Vindo até aqui à frente e eu vou costurar essa minha toquinha, tá? Vou costurar e depois vou colocar aqui, depois de costuradinho tudinho, vou costurar com fio pelúcia mesmo, tá? Depois de toda ela costurada, eu vou fazer o meu focinho. O meu focinho, da mesma cor das patinhas, super simples, com essa numeração aí ao lado, ó. E toda simples, estão vendo? Até a carreira de número 12, vou deixar um fio para costurar, muito simples, e vou posicionar dessa forma, assim, ok? Então, eu vou posicionar dessa forma, pegando lá embaixo, no pescocinho. É um focinho bem grandinho, tá? A diferença também do focinho da vaquinha, né? Do bezerrinho, que ao invés de ir até a carreira 42, eu só fui até a carreira 36. Mas poderia ser até a carreira 42, sim. Deixo o fio e vou costurar enchendo antes, né? Tem que encher antes de finalizar a costura. E aí vamos também fazer as orelhas. A orelha nós vamos fazer agora, vou mostrar para vocês como eu fiz a orelhinha. A orelha, vou fazer duas, né? E depois a gente vai afundar os olhinhos aqui. Vou mostrar para vocês como eu fiz essa orelhinha, tá bom? Eu fiz primeiro a parte de dentro e depois coloquei o fio pelúcia e fui fazendo a parte de fora. Dessa forma assim, ó. Vou usar aqui uma outra linha para mostrar para vocês, tá? Vou usar o fio amigurumi bege com a agulha número 2 e o fio pelúcia pitaia, que foi o fio que eu usei na porquinha, e agulha 2,5 ou agulha 2 mesmo, se você quiser usar com o fio de pelúcia, tá bom? Então, eu fiz assim, a parte de dentro e a parte de fora. Vou mostrar para vocês exatamente como eu fiz a orelhinha, tá bom? Ó, ela fica dobradinha assim, fica bem bonitinha, tá? Então, a gente vai fazer da seguinte forma a orelhinha. Um anel mágico com 6 pontos. Um anel mágico com 6 pontos. Estou usando fio amigurumi, no caso do carneirinho, eu usei fio amigurumi cinza e o fio pelúcia branco, tá? Então, eu vou fazer um anel mágico com 6 pontos, ok? 6 pontinhos. Pra gente fazer a orelhinha, e a orelhinha nós vamos fazer duas, tá? Então, fiz aqui o anel mágico com 6 pontinhos. Minha carreira de número 2, eu vou fazer 6 aumentos. Lembrando que quem quiser o PDF da porquinha, do carneirinho, vai lá na lojinha virtual, no link abaixo. Se você não quiser o PDF, é só acompanhar o vídeo, vai anotando tudinho, que você vai ter a receita da mesma forma. É que tem gente que gosta de guardar o PDF, não tem paciência para acompanhar o vídeo. Então, né, é uma outra opção, tá bom? Então, olha lá. Fiz a segunda carreira, que são 6 aumentos. Vou fazer a minha carreira de número 3, que é 1 ponto e 1 aumento por 6 vezes, que vai dar um total de 18 pontos. A minha carreira número 4, que são 2 pontos e 1 aumento, também por 6 vezes. Por 6 vezes, que vai dar um total de 24 pontos. A minha carreira de número 5, com 3 pontos e 1 aumento. 3 pontos e 1 aumento. Isso por 6 vezes também, que vai dar um total de 30 pontos. Minha carreira de número 6, com 4 pontos e 1 aumento. 4 pontos e 1 aumento, que vai dar um total de 36 pontos em toda a extensão dela, tá bom? Vai dar um total de 36 pontos. E a minha última carreira em amigurumi, que é a carreira de número 7, com 5 pontos e 1 aumento por 6 vezes, que vai dar um total de 42 pontos.
minha carreira de número 7. Ao final da minha carreira de número 7, tá? Vou fazer aqui, vai dar 42 pontos. Ao final, eu vou cortar o meu fio, né? Antes de finalizar o meu último pontinho, eu vou pegar o fio de pelúcia. Você pode usar a mesma agulha ou mudar para uma agulha mais grossa. Eu vou colocar aqui uma agulha mais grossa só para mostrar para vocês que dá para trabalhar da mesma forma, tá? Então, olha, vou puxar aqui antes de finalizar o meu último ponto e já começo a minha carreira de número 8 com 42 pontos, tá bom? Vou começar a minha carreira de número 8 com 42 pontos, ponto sobre ponto, tá? Fazendo assim, ó, ponto sobre ponto. Não precisa pegar a alcinha de fora, da frente, a alcinha de trás, é simplesmente ir fazendo ponto sobre ponto na minha carreira de número 8, um total de 42 pontos, e a minha carreira de número 9 também com 42 pontinhos, tá? E aí vai ficar já assim, ó, dessa forma, tá? Fiz as duas carreiras com 42 pontinhos. Agora, minha carreira de número 10, eu vou fazer 5 pontos e uma diminuição. Eu vou começar a diminuir 5 pontos e uma diminuição. Eu tô adorando trabalhar com fio pelúcia, ele é uma graça, a peça tem uma finalização linda demais, né? Até para costurar, até a costura ela fica invisível. Eu não costuro direitinho ainda, né, no amigurumi, mas ele fica muito bonito. Então, ó, vou fazer 5, uma diminuição em toda a extensão. A minha carreira de número 11, eu já vou fazer 4 pontos e uma diminuição em toda a extensão também, tá? 4 pontos e uma diminuição em toda a extensão, vai ficar um total de 30 pontos. Na minha carreira número 12, eu vou fazer 3 e uma diminuição. E eu vou fazer a minha carreira 12 e 13, as duas com 24 pontos. Na minha carreira 14, eu já vou fazer 2 pontos e uma diminuição. Na 15, 1 ponto e uma diminuição. E eu vou fechando até fechar com agulha de sapateiro. Normalmente, igual a gente vai fazendo as diminuições, né? Que fez a diminuição da cabeça, das patinhas. Sempre a mesma pontuação para diminuir. Fechar com agulha de sapateiro. Faço as duas orelhinhas e a gente vai dobrar desta forma assim e colocar no nosso carneirinho, tá? Então, olha lá. O carneirinho já está com as duas orelhinhas, já está com a touquinha, já coloquei aqui o focinho e agora a gente vai dar uma afundada nos olhinhos assim, ó. Então, eu venho com o fio pelúcia, bem debaixo do focinho, vou sair lá pertinho dos olhos, tá? Aqui, ó, bem aqui pertinho dos olhinhos. Passo por baixo dos olhinhos, não vai aparecer, tá bom? Deixa eu sair aqui mais juntinho, tem que sair bem juntinho do olho. Passo por baixo ali bem juntinho e saio bem juntinho do outro. Podem fazer tranquilamente que não vai aparecer, não dá defeito. E aí depois eu vou lá pro cantinho do olho e volto aqui para baixo do focinho, né? Na parte como se fosse o queixo, né? Minha agulha é pequenininha, tô fazendo aqui uma baldeação, como eu falo, né? Eu vou saindo devagar até chegar no ponto final. Cheguei lá, vou puxar, e só quando a gente já dá a puxadinha, ele já dá aquela afundadinha nos olhos, já vai dando aquele efeito, né? Ó, de olhinho afundado, né? De modelagem no rostinho. E aí a gente ajusta com a mão, dá aquele toque pessoal. E já tá bem bonitinho. Depois eu vou fazer aqui um bordadinho com um fio amigurumi de outra cor e as sobrancelhas, tá ok? Então, praticamente já tá pronto o nosso carneirinho. Vou bordar aqui depois o narizinho, né? Aquele Vzinho e uma linha para baixo, fazendo a sobrancelha. E aqui eu vou colocar um fio amigurumi castanho ou azul, ainda não decidi direito, tá? Pode colocar uma florzinha, se for uma menina, um lacinho, e já vai ficar bem bonitinho
e depois é só colocar um rabinho, tá? Olha lá como ele ficou. Fiz aqui a sobrancelha, fiz aqui a touquinha, né? As orelhinhas, botei um lacinho, bordei o narizinho e o rabinho, que eu não fiz para vocês, mas eu coloquei a numeração aí do lado, ele é super fácil, super simples, tá? A numeração tá aqui. Vocês também podem fazer um outro rabinho, um pompom, que também fica legal. E o arame que eu coloquei depois na perna, o ideal é colocar antes, ele vai permitir que você dobre assim e faça aqueles movimentos de carneirinho mesmo, tá? Então é isso, gente. O carneirinho tá pronto. E essa receita, ela é super versátil, tá? Eu prendi mais um pouco as perninhas, as patinhas, porque eu quero que ela fique bem firme. Essa receita, como eu falei, ela é a receita 3 em 1, mas na verdade ela pode ser 4 em 1, 5 em 1, 6 em 1, porque você pode fazer um cachorrinho, um gatinho, um cavalinho e vários outros bichinhos que tenham, né, esse formatinho de corpo, que sejam quadrúpedes, né, que tenham 4 patinhas, você pode fazer. E aí eu passei o fio, mais um pouco de fio pelúcia, para prender um pouco mais, tirei um pouco de enchimento, não pode encher muito, porque senão fica os buraquinhos aparentes, tá? Fica aqui ainda ficou um pouquinho, então não pode encher muito, ok? E aí eu coloquei uma fitinha, porque ele vai ser o presente para uma amiga querida, tá certo? Então é isso, gente. Tá aí o nosso pimpom. Um beijo para vocês. Eu já tô prontinho, já tô arrumadinho. Tô louco para ganhar um carinho. Tô com cara de quem quer um carinho. Então esse é o pimpom. É a receita 3 em 1, que na verdade ela pode ser 4 em 1, 5 em 1, né? 6 em 1, porque você vai poder trocar focinho, orelha, colocar chifre, como fiz aí no bezerro, que pode ser uma vaquinha, né? Com movimentos, porque nós estamos colocando articulações, olhinhos com trava ou simplesmente costurando. E fazer, assim, animais variados. A porquinha é um charme, gente. A porquinha, ela é muito fofa, uma graça mesmo. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse novo modelo, desse novo padrão. Um padrão exclusivo lá, tá lá na loja, né? Deu muito trabalho para fazer, mas eu amei o resultado, tá bom? E tá uma grande festa aí, a Jade com seus bichinhos, a Jade com seus bichinhos da fazenda, né? Tá faltando aí um cavalinho, um cachorrinho, um gatinho e tantos outros animais que a gente pode fazer com essa mesma base de receita, tá bom? E é isso. Um beijo, gente. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal. Tchau, tchau!